O vídeo foi apresentado com uma canção do padre Marcelo Rossi e bloqueado pelo YouTube. Por isso, republico ele sem a canção inicial. Bom dia, obrigado pela companhia nessa reflexão. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossa live hoje dominical. Lembrando aos senhores e às senhoras que hoje é dia de culto, é dia de celebrarmos a graça de um Deus de amor, de um Deus que nos quer muito bem, um Deus que nos chamou à vida. Também queremos lembrar que nos Estados Unidos teve aí o final das eleições, lá com Joe Biden vencendo, Kamala Harris vencedora como vice-presidente. Interessante é que falam, né, que Kamala Harris é negra. Eu mostrei a foto para uma amiga, falei, não é negra não. O modelo americano estadunidense de negritude defende o nosso modelo brasileiro, como diz o povo, né? Mas aí eu tô vendo alguns amigos comemorando, não, o segundo presidente católico, os 60 anos. Eu acho que quando entramos para o campo da religião, aqui no Brasil temos aí um modelo que está dando errado, essa ideia de ligar o poder civil ao poder religioso. Contudo, não tem como não dizer parabéns a Joe Biden pela vitória, mas aquilo que eu falei ontem, eu repito de novo, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos, ele vai defender o interesse do seu povo. A gente até fica celebrando a democracia norte-americana, estadunidense, mas a gente não olha com um olhar assim, não, que agora vai melhorar. Não, o modelo dele é um modelo neocapitalista, é um modelo que é aquele que os Estados Unidos sempre defendeu, provoca guerra no mundo, promover golpe de Estado. Resumindo, o que mudou? Deixou o Donald, que ele estava lá fazendo a bagunça que estava fazendo, arrumando conflitos por besteira, inclusive ele gosta muito de Twitter, né? Então tweetava lá e criticando um, criticando o outro, arrumando inimizade no mundo, e entra lá um camarada mais equilibrado, aparentemente, né? Vamos ver depois. Mas embora Joe Biden demonstra claramente que ele tem uma postura mais ética em relação à política, né? Ao contrário de Donald. Donald, ele está preocupado em fazer média, porque ele trabalhava como apresentador de programa, então nós conhecemos bem a metodologia dele, que o apresentador é aquele que chama para si ou que distrai a plateia enquanto o show principal acontece. Então a gente fica aí orando e agradecendo a Deus, né, pela vitória, apesar de não termos assim simpatia pelos Estados Unidos no sentido pleno da coisa, mas nós temos que agradecer a Deus pela democracia estadunidense. E a democracia gerou lá, né, uma mudança brusca, né, na atitude. Embora saibamos que Estados Unidos vai defender o interesse deles. Agora é uma coisa triste, né? O quinto presidente, né, que não é reeleito. Que nos Estados Unidos é tradição já o presidente ganhar a eleição e se reeleger. Uma tradição que o Brasil parece que pegou também nas últimas eleições. Fernando Henrique foi candidato à reeleição, foi reeleito. Lula, candidato à reeleição, foi reeleito. Dilma, candidata à reeleição, foi reeleita. Vamos ver agora com o Jair Messias Bolsonaro se isso vai mudar, porque a gente fica olhando para essa política que ele está adotando. Talvez ele ganhe o mesmo prêmio de Donald Trump, né? Porque o Donald lá trabalhou na base da fake news. Estamos aí vendo em nossas redes, eu estou vendo muito isso, reedição de várias fake news, né? Ontem, por exemplo, alguém postou uma fake news que não sei quem está preso, outro botou, no Japão tem terremoto, na China tem não sei o quê, e no Brasil tem um PT. Bom, o PT, desculpe, ele está insignificante em alguns alguns estados, né? Por exemplo, nós temos lá em São Paulo, a capital, por exemplo, quem está saindo muito bem nas pesquisas pela esquerda é o Boulos, o PT está fora. Aqui no Rio de Janeiro a Benedita não desponta.
Na minha cidade de origem, onde eu sou eleitor, Japeri, o PT nem candidato tem. Em Nova Iguaçu está lá o Berriel, candidato a prefeito pelo PT, que não diz por que veio. Em Niterói, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, eu estou falando claramente, né? Nós temos aí uns candidatos a prefeito sem assim expressão. E sem contar que a realidade de Belford Roxo, nem quero falar, né? Mas deixa para lá. É uma verdade só. A gente, quando começa a reeditar fake news, agora a história é outra. Como o Donald não conseguiu reeditar as fake news atacando a família de Hillary Clinton, que ele atacou, agora tentou atacar o John Biden, não deu para ele, não deu. E, infelizmente, isso vai acontecer também no Brasil, ou felizmente, não sei como quiser definir, porque a mentira ela tem um tempo de duração. E, infelizmente, muita gente já acordou e viu o mal que fez elegendo um falso Messias. E aquilo que eu falo novamente, como nós aqui estamos aí, alguns padres, alguns bispos, né, alguns amigos falando, um presidente católico agora nos Estados Unidos. Senhores, a gente tem que deixar bem claro que Dom Adriano Hipólito já dizia, e isso é uma frase que eu uso de vez em quando, entre contratar um católico picareta, desculpe eu falar assim, ou um espírita honesto, quem você contrataria? Entre contratar um evangélico 7-1 e um candomblessista honesto, quem você contrataria? Eu acho que nós devemos saber separar muito bem esse campo, né? O Estado é laico. Quando eu falo Estado laico, aí o Papa falou sobre a possibilidade da união homoafetiva e alguém entendeu errado e atacou o Papa e xingou o Papa. Não, nós temos que saber separar bem o Estado, o poder civil do poder religioso. E às vezes o que nós estamos errando é isso. Tem muito candidato ligando a imagem dele à igreja, a grupos religiosos, para poder conseguir voto. Isso é ruim, isso não é bom. Foi assim que Donald perdeu e é assim que no Brasil poderá acontecer daqui a 4 anos. Os mesmos camaradas que hoje abraçam o Jair Messias Bolsonaro como presidente, agradece o apoio dele, são os mesmos camaradas que no passado agradeciam o apoio de Lula ou de Dilma. Veja as fotos aí, veja os vídeos que vai aparecer. Também, olhando ainda para a minha campanha aqui, algumas pessoas já mandaram mensagem para mim, perguntando para mim o que está acontecendo. Eu postei algumas fotos com alguns amigos candidatos a vereadores, e tem amigos que são candidatos que não tive tempo de fazer, porque as fotos são minhas mesmo. Então eu postei no meu Facebook lá, meu apoio ao Rodrigo Nunes lá em Mesquita. Tem outras pessoas boas? Tem, claro que tem gente boa lá em Mesquita, tem pessoas que a gente acredita que vai fazer um bom trabalho, mas às vezes eu não tenho tempo de pegar foto, né? Também meu amigo lá, Eli Giovanni, gente boa demais, Nelson Lima, lá em Belford Roxo, né? Tem o Moacir, também aqui em Nova Iguaçu tem o Dionísio, tem o Alcimário, tem o Ronaldo Sempre na Luta, o Ronaldo Castro. Em Queimados tem o Assis, né? O Zé Carlos Assis. Em Japeri tem aqui o Zael da Glauce, né? Da Janete, Glauce Janete. Tem o Paquito, Rogério Paquito, meu amigo. Tem mais gente boa em Japeri, né? Tem gente vai olhando aí em Japeri, tem mais gente. Japeri é onde eu voto, então é meio complicado. Eu nem vou dizer meu voto em Japeri porque é complicado. Também lá em Conrado, em Santana, tem gente boa que a gente pode eleger. A gente tem que olhar para a política, não olhar como um nojo, mas examinar que no meio desse monte de pessoas 7-1, tem gente boa. O evangelho que nós seguimos não é evangelho de condenação, mas sim de absolvição e amor. Aí olhando lá para Cambi, né, estou olhando aqui, tem lá o seu Geraldo, embora nós discordamos teologicamente, mas é um bom candidato. Também tem isso. Às vezes você discorda da pessoa teologicamente, mas tem um projeto, tem um bom trabalhador, um bom profissional. Tem o Márcio lá, meu amigo Márcio, o Márcio ali do Mutirão, né, que está ali também. Resumindo a história, o que não falta é gente boa para se eleger. Uma das coisas que eu estou evitando é reeleger quem já foi vereador. Já foi vereador, veja a história dele, veja se ele tem o mandato dele, como é que foi, se o mandato dele foi um mandato que produziu, ou se foi apenas um mandato para comer e dormir. Comer e dormir, pode demitir. É assim que funciona, é a justiça, é o direito que eu e você temos
de escolher e escolher com consciência. Eu acho que um dos defeitos que nós temos às vezes é votar por obrigação, não por vocação. Uma das coisas que eu ouvi do grande coronel Prestes, Carlos Alberto Prestes, meu comandante lá no 31 de AC, não na bateria, ele dizia que é um direito seu servir o exército, embora eu discordasse dele. Também é um direito seu votar, não é obrigação. A gente, quando ora com obrigação, a gente fica meio magoado. Então vamos junto para o evangelho de hoje. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou ele. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, versículo 1 a 13. Interessante que no capítulo 24 e 25 do evangelho de Mateus é o quinto e último discurso de Jesus, e ele fala claramente que é um discurso de fim do mundo, ou discurso escatológico, onde nós fazemos uma leitura com 3 parábolas e uma descrição assim detalhada do juízo final. Marcos, o discurso escatológico, se refere especialmente aos sinais que irão acontecer. Um deles, um discurso de fim do mundo, é a destruição do templo de Jerusalém. Mateus aborda, sobretudo, o tema da segunda vinda. Ele anuncia a parousia. Algumas pessoas falam do arrebatamento da igreja. Alguém onde botou ontem, lá no Facebook, falando assim, olha, nós já teve o pessoal arrebatado e está só o pessoal para pagar o sofrimento, que 2020 não está mole. O tema da segunda vinda de Jesus é uma atitude que todo discípulo tem que estar preparado. Não é qualquer um que pode ser julgado, será chamado. No capítulo 1 de Mateus, você vê o nascimento de Jesus numa proposta. Mateus tem essa visão, uma proposta na realidade humana. Por isso ele traz aquela ideia da genealogia. Também aqui Mateus traz para nós um Jesus no caráter divino, vindo do céu. E aí ele faz a leitura comparando essa liturgia ao casamento. A proposta das 10 virgens, virgem prudente, está no final do século I, esse evangelho é escrito, quando o templo de Jerusalém foi demolido. Interessante é que quando Jesus morre e ressuscita, existe aquela primeiro momento de arrebatamento de todos, e todos acreditavam que logo ele voltava. Por isso, as primeiras comunidades cristãs até o século II viviam essa ânsia da volta de Jesus. Neste contexto, Mateus descobre no sermão escatológico que Jesus se encerra uma poderosa interpelação. Por isso ele traz a ideia de um grande banquete, uma grande festa, aonde as virgens irão esperar. A história humana é composta de princípio, meio e fim. A história de Deus é composta apenas da eternidade, pois a eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. O crente, o católico, o evangélico, nós que acreditamos, somos chamados a viver com coerência o entusiasmo e a fé. Uma fé enraizada, comprometida com a construção do verdadeiro reino de Deus. Jesus traz para nós uma ideia de vigilância. Não é qualquer um, é uma ideia de espera, uma ideia que vai demorar. A parábola que nós lemos hoje das virgens propõe uma ideia de casamento. O casamento é um ritual típico na cultura judaica. O casamento é algo natural, embora hoje nós temos poucas liturgias de casamento. É uma liturgia que durava 3, 4 dias. É interessante que durante o casamento o noivo ia na casa da noiva para levá-la para a sua nova casa. Normalmente o noivo demorava, é o contrário, hoje quem atrasa é a noiva, não é isso? Normalmente o noivo chegava atrasado, pois devia antes discutir com os familiares da noiva qual dote levaria para a noiva. Qual presente levaria? Então, por isso o noivo atrasava. Hoje as mulheres, algumas liturgias, alguns casamentos, as mulheres atrasam
porque estão se embelezando, porque o presente é a própria esposa, é a próxima, é a noiva, né? Os familiares da noiva geralmente discutiam e a negociação demorava às vezes de um dia, 2, 3. E as negociações entre as duas partes tinham a importante função social de garantir a dignidade, a vida da noiva. E interessante que a obrigação do pai, da mãe, dos familiares da noiva era fazer uma exigência sugerindo que era algo muito importante aquela criança. A noiva, a igreja, representamos hoje, é algo importante. Ela merece tudo para estar do lado do noivo. O noivo ficava contente, pois as exigências da família demonstravam o quão valorosa era a prenda, a noiva, a esposa. E de acordo com a tradição judaica, era comum as testemunhas do acordo estarem prontos para ir avisar a noiva que as negociações estavam concluídas e o noivo ia chegar. Essa testemunha hoje somos nós, cristãos, que estamos anunciando para toda a comunidade que as negociações foram concluídas. Jesus pagou com seu próprio sangue a salvação da igreja. Enquanto isso, a noiva ficava lá vestida, preparada, porque não sabia que hora que ia acabar a negociação. A noiva ficava esperando. E as amigas da noiva também estavam junto, as damas de honra. Então a gente, quando fala das 10 virgens, a gente pensa, são 10 noivas. Não, é uma noiva só. E esperavam com lâmpada acesa, para que, era de dia e de noite, para que a noiva pudesse receber, ia receber o noivo com dança, cântico, em sua nova casa. Ela ficava lá esperando, para saber se houve sucesso no negociamento. E ali, ela esperava. Só que nem todas as amigas eram amigas verdadeiras, né? Algumas amigas ficavam assim, cansadas, estressadas, TPM chegava e elas metiam o pé. Ou melhor, não iam preparadas para a demora. Era por isso que durante o evangelho, uma das virgens pede a outra um pouco de azeite. A gente pensou, não estão competindo? A ideia de competição que uma seria eleita, não, já tinha eleita. Já tem uma eleita. As outras eram amigas. A mensagem de hoje do evangelho, essa parábola, saiu da boca de Jesus. É uma parábola que traz para nós uma realidade que o reino dos céus pode se comparar a um casamento. As celebrações alegres, mais festivas, que todo judeu conhecia. Um banquete de casamento. As 10 jovens representam o povo de Deus, que espera ansiosamente a chegada do novo Messias, do herdeiro, do príncipe da casa de Davi. O interessante é que uma parte desse povo, as jovens, não estão preparadas, estão preocupadas com outras coisas e vão, no caso, não estão com a fé acesa, a lamparina. Não estão preparados, não podem entrar na comunidade. O interessante é que essa parábola é um apelo ao povo judeu a ter confiança e saber esperar o tempo de Deus. Algumas pessoas retomam essa parábola adaptando a cada necessidade. Nós, cristãos, católicos, evangélicos, estamos com nossa fé acesa, esperando Jesus, ou apenas estamos lá por estar? Nosso azeite é o suficiente. Uma parte da comunidade, as jovens que estão preparadas, vigilantes, atenta ao noivo, cuidado para que não fique fora da festa. Não se afaste da fé da igreja, não se afaste da comunidade. Não se afastar da comunidade significa escutar a palavra de Deus, estar na comunhão. O interessante é que nós, cristãos, estamos vivendo um tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia estamos liberados dos cultos oficiais, mas não deixemos de rezar. Estar preparado significa fundamentalmente viver a fidelidade ao amor de Deus, ao dom da vida. A mensagem de Mateus, que Mateus traz hoje, é dizendo para nós que nós cristãos devemos estar o tempo todo na oração, na preparação, no amor. A vida de fé que nós queremos levar envolve mais do que apenas esperas, mas uma certeza: Deus está conosco.
O evangelho de hoje, temos que considerar primeiro que estamos no século 21. Nós vivemos o tempo em que a parousia de Jesus já não é tão comentada. Falamos em arrebatamento, falamos em mudança, também percorremos os caminhos altos e baixos. Tem dia que nós estamos com a lamparina baixa, tem dia que estamos com a fé abatida devido às dores e sofrimento do reino, às dores e sofrimento do evangelho. Tem dia que estamos mais felizes. Vivemos um tempo onde uma pandemia está nos chicoteando. Está preparado? Não significa, contudo, ter na cabeça o sofrimento, não ter momentos de desânimos, como diria Padre Marcos Barbosa, dias de trevas, dias de sombras, não é isso? E dias que a luz está mais forte. Estar preparado significa, sobretudo, vivermos um dia de cada vez, de forma comprometida, de forma muito plena, sabendo da nossa cidadania batismal, da nossa cidadania do reino de Deus. Estar preparado é descobrir a cada dia um projeto do Deus de amor. Embora a gente possa dizer que estar em encontro de Jesus, muitas das vezes, é passar pela cruz, é passar pelo sofrimento. O sofrimento, a perseguição, as dores, a injustiça social e tudo o que possamos viver. O Evangelho de hoje traz para nós uma história que nos ajuda a compreender que o reino de Deus é um reino daqueles que têm paciência, daqueles que estão dispostos a se manter firmes na fidelidade. Que possamos nós também sermos prudentes em nossa fé, sem julgamento, sem condenação, respeitando aqueles que pensam diferente e com muita paciência louvar a Deus pelas nossas vidas. Lembrando que estamos numa pandemia, temos 160 mil pessoas mortas, mais de 160 mil pessoas mortas. É um tempo de dificuldade. Louvemos a Deus pela vida de cada um e de cada uma que sobreviveu e sobrevive ao Covid-19. Lamentemos por aqueles que foram. Agradecemos aos médicos, aos amigos de saúde que cuidam, que nos ajudam a combater essa pandemia. Obrigado a você pela sua presença fraterna. Obrigado a você pelo seu carinho. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você, agradecendo em especial a mãe do Rodrigo e da Rada, ou melhor, a minha amiga Carol, meu amigo Tiago também, o pai do Rodrigo e da Rada, pela presença, pela acolhida ontem, no aniversário de 1 ano da sua filha Rada. Deus abençoe a família, Deus abençoe a todos nós, que possamos nós ficar vigilantes, vigiar e orar, caminhar plenamente, vivendo o dia de hoje, um dia de cada vez, para poder conseguirmos chegar ao dia eterno. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença fraterna. Eu sou Daniel Nonato. Dê um like, dislike, comente, faça o que você achar melhor. É assim que funciona a democracia. Bom dia! Que tinha tanto